Vamos rever os conceitos principais da reprodução sexuada. Como o próprio nome indica, reprodução sexuada envolve sexos e por isso envolve um fenómeno já muito bem conhecido de todos, que é a fecundação. Normalmente envolve, por isso, dois progenitores, um feminino e um masculino. Há uma exceção, que são os hermafroditas suficientes. Os insuficientes são, por exemplo, as minhocas, os caracóis, que têm, cada indivíduo tem os dois sexos, masculino e feminino. E na altura da reprodução, normalmente encontramos os dois indivíduos, porque a fecundação é cruzada. Cada indivíduo vai colocar os seus espermatozoides no interior do outro e por isso em cada um deles ocorre a fecundação. Chama-se uma fecundação cruzada. Embora ambos sejam hermafroditas, mas não se reproduzem sozinhos. Já no caso dos hermafroditas suficientes, são, por exemplo, parasitas, como a bicha solitária, que vive sozinha no intestino humano. E aí reproduz-se, ocorre a autofecundação. Por isso, como estávamos a dizer, na reprodução sexuada ocorre o fenómeno da fecundação e ocorre também a meiose, a divisão nuclear meiose. A fecundação implica uma duplicação de cromossomas, enquanto que a meiose, uma redução de cromossomas. Vamos começar pela fecundação. Na fecundação ocorre a união de gametas, que são células germinativas ou células sexuais. No caso humano, o gameta masculino é o espermatozoide e até em todos os animais, não é só no caso humano. E o gameta feminino, o ovócito, que após a fecundação se torna óvulo. Neste caso, reparem, as células são ambas haploides, ou seja, por exemplo, no caso humano, têm 23 cromossomas cada uma. De cada par há um só cromossoma. Par 1 só tem um cromossoma, ou do pai ou da mãe, par 2 a mesma coisa, e quando se unem, quando ocorre a sua união, fecundação, originam uma célula diploide, ovozigoto, que se representa por 2N. Diploide porquê? Porque tem em cada par 2 cromossomas, um oriundo do pai e outro oriundo da mãe. Por isso, reparem, houve aqui uma duplicação cromossómica. Passamos de células N para células 2N. Vamos ver que na meiose há precisamente o inverso, redução cromossómica. E estes dois fenómenos vão realmente ser os responsáveis pelo cariótipo das espécies se manter. Na reprodução sexuada, os descendentes são geneticamente diferentes, são seres únicos, ao contrário do que acontecia na reprodução assexuada, em que eram clones. Esta diferença entre eles, o facto de serem geneticamente diferentes, tem... isto acontece porque ocorre uma união aleatória de gametas esses geneticamente diferentes e também através de recombinação genética. Já vamos ver na meiose 1, crossing over,
e segregação independente dos cromossomas homólogos na anafase 1. Por serem seres geneticamente diferentes, adaptam-se muito bem a variações no ambiente, enquanto que na reprodução assexuada tínhamos visto que não, qualquer alteração no ambiente e poderiam morrer todos os indivíduos porque eram iguais e por isso todos poderia até extinguir-se. No caso da meiose, vamos agora ver a meiose, em que há uma redução cromossómica, temos duas divisões. Uma meiose 1, ou divisão 1, que se chama divisão reducional porque passamos de células 2N para duas células N. A seguir ocorre uma meiose 2 ou divisão 2 que é equacional, porque reparem, passamos de células N para células N também. De 2 passamos a ter 4, mas também N. Esta segunda divisão é similar à mitose. É a divisão equacional. Vamos começar então pela meiose 1 e se repararem, as fases continuam a ser profase, metafase, anafase e telofase. Como estamos a falar de meiose 1, colocamos profase 1, metafase 1, anafase 1 e telofase 1. Na profase 1 vai acontecer exatamente o mesmo que na profase da mitose. Vai ocorrer a desorganização do invólucro nuclear, que eu coloquei aqui a tracejado, desaparecimento dos nucleolos, a condensação da cromatina, em que começam a notar-se os cromossomas, o movimento dos centríolos para polos opostos da célula e formação do fuso acromático, e acontece aqui na meiose um fenómeno que não acontece na mitose e que está aqui, que é o emparelhamento dos cromossomas homólogos. Lembrem-se que há bocadinho referimos que temos cromossomas em cada par, um oriundo da mãe, que eu aqui representei a vermelho, e um oriundo do pai, que está aqui representado a azul. E na profase 1 estes cromossomas vão emparelhar, eles são homólogos, têm genes que correspondem num e noutro cromossoma, e por isso são designados homólogos. E eles vão emparelhar formando bivalentes ou tétradas cromatídicas, porque reparem que o conjunto tem 4 cromatídeos. Lembrem-se que antes da meiose, tal como na mitose, ocorre a interfase, em que no período S, se duplica o DNA e por isso cada cromossoma passa a ter 2 cromatídeos. Esta situação em que eles emparelham é chamada de sinapse. E, em alguns pontos, os chamados pontos de quiasma, pode haver troca de informação genética entre cromatídeos dos cromossomas homólogos. E é chamado a este fenómeno crossing over. E é este crossing over, que há bocadinho vos referi, que é responsável também pela variabilidade genética entre os indivíduos. Depois da profase 1, já sabem, ocorre a metafase 1. A metafase, tal como na metafase na mitose, os cromossomas atingem um máximo de condensação e dispõem-se no equador da célula, formando a placa equatorial ou metafásica. A diferença aqui é que estão aqui no plano equatorial da célula
não os centrómeros, mas são definidos pelos pontos de quiasma. Na anafase vai haver a ruptura precisamente não pelos centrómeros, como acontecia na mitose, mas pelos pontos de quiasma, havendo a separação aleatória ou segregação independente dos cromossomas homólogos. E este aspecto é também um aspecto responsável pela variabilidade genética entre os indivíduos. Depois da anafase 1, telofase 1. Aqui já com o início da citocinese, a formarem-se duas células. Aqui pode ocorrer, entre a telofase 1 e a profase 2, uma intercinese, mas sem duplicação de DNA. Isso só ocorre no início. Na telofase 1, vão-se reorganizar os invólucros nucleares à volta de cada conjunto de cromossomas, desorganiza-se o fuso acromático, reaparecem os nucleolos e é precisamente o inverso do que se passa na profase 1. A seguir temos então o início da profase 2 e nesta fase já vimos que é uma fase muito similar à mitose. E isto porquê? Porque na profase 2 voltamos a ter, reparem, desorganização do invólucro nuclear, desaparecimento dos nucleolos, os centríolos que se movem para polos opostos da célula, formando os fusos acromáticos. Reparem que agora temos duas células. Condensação da cromatina. Segue-se a metafase 2, com condensação máxima dos cromossomas dispostos na placa equatorial e presos aos microtúbulos do fuso acromático pelos centrómeros. Ruptura dos centrómeros na anafase 2 com separação dos cromatídeos. Formam-se 4 células na telofase 2, reorganização dos invólucros nucleares à volta de cada conjunto de cromossomas, desorganizam-se os fusos acromáticos, reaparecem os nucleolos e formam-se, depois de ocorrer a citocinese, 4 células haploides. Esta quantidade que vocês estão a ver aqui é a quantidade de DNA, ou seja, no início nós vamos ter, reparem, uma quantidade 4, que é isto em cada conjuntinho. Quando há separação, temos aqui 2Q em cada célula. E estes depois, como vai haver separação aqui na anafase 2, ficamos com Q, ou seja, cada cromossoma aqui tem um só cromatídeo, enquanto que aqui cada cromossoma tem 2 cromatídeos. E aqui nos respectivos pares de cromossomas temos 4 cromatídeos, ou seja, 4 moléculas de DNA, certo? Pronto, e está revisto esta parte da reprodução sexuada. Vamos ver, se houver dúvidas, digam.